que é o mal? E qual é a sua origem? O mal é um mistério, porque muitas religiões e filosofias buscam fazer um conceito exato daquilo que se diz sobre o mal. E nós buscamos dentro da Bíblia, a palavra de Deus, a fonte para esse tipo de conhecimento. Aqui existem muitos textos, muitas passagens que nos dão essa compreensão, né, sobre o mal e sobre aquilo que ele é capaz de fazer. Bem, quando nós estudamos dentro da Bíblia sobre o mal e a sua origem, nós podemos ver que ele não é um ser, né? O mal não é uma criatura, não é uma coisa, não tem uma forma física. Mas o mal, ele é o contrário de tudo aquilo que diz respeito à vontade de Deus, às suas leis, o seu pensamento. E também o contrário da sua natureza santa, pura, perfeita. Então o mal, ele é o resultado, né, a consequência de um afastamento de Deus. Né? Porque quem se afasta de Deus, se afasta da luz, se afasta da vida que vem de Deus. Então, surge o mal dentro do ser que se afasta de Deus. E esse mal gera a iniquidade, o pecado. E esse mal, ele faz o caos, a desordem, a bagunça. Ele desfigura aquele ser que foi feito perfeito, né? Puro, santo, bom, né? Como toda obra da criação de Deus. Então ele fica desfigurado, ele sofre essa alteração, essa mudança, né? Nós podemos ver isso lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, né? A iniquidade nasceu no coração do homem, quando ele desobedeceu a ordem divina. Houve esse afastamento da vontade, da lei de Deus. Então, o que o homem trouxe por causa da consequência desse afastamento, né? Do pecado em si, o mal que nasceu, que se originou no coração dele, cardos e espinhos, na obra da criação, no planeta Terra. Então, o mal, ele começa a descaracterizar aquela forma original, ele começa a mudar. Né? Então, assim, nós aprendemos que o mal não está na essência de Deus. Ele não vem de Deus. Esse mal que traz, né, a imoralidade, o pecado, a iniquidade, não tem na essência divina isso. Né? Mas de todo aquele que se afasta de Deus, da sua vida. Né? Porque eu vou deixar na descrição do vídeo aqui muitos textos onde comprovam, né, que Deus não tem essa raiz, né, do mal. Não habita em Deus. Né? Em 1 João fala que Deus é luz e nele não há trevas alguma. 1 João 1,5. Né? Fala em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. A palavra diz também que Deus não pode nem sequer habitar com o mal. Ele não pode. Nem mesmo seus olhos podem contemplar o mal. Então, aquele ser que nasceu o mal dentro dele, ele passa a contaminar tudo ao seu redor. E aquele lugar onde o mal nasceu, né, ele se originou, ele não pode ter a presença de Deus. E nós vemos isso quando aconteceu com o homem.
né, esse afastamento da glória de Deus. Então tudo foi contaminado. Mas existe um que eu vou chamar de segundo mal, né? Por que esse segundo mal? Porque é um mal punitivo de Deus. E essa parte eu vou ter bastante cuidado para falar, porque causa muita confusão na mente das pessoas, principalmente dos novos, que estão aprendendo a palavra de Deus. Existe um texto em Isaías 45, versículo 7, que tem causado muita confusão na cabeça das pessoas. É um dos textos em que mais, né, o diabo, através de religiões satânicas, eles usam para causar confusão na cabeça das pessoas, porque esse texto fala sobre esse mal punitivo de Deus. Então, vamos ver o que está dizendo aqui. Eu, o Senhor Deus, né, formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Então, aqui está dizendo que Deus, né, faz o mal. Ele faz as trevas. Então, o que isso significa? Né? É o mal imoral, pecaminoso, que tem ali a raiz da iniquidade? Não, não é isso que está dizendo. Mas está falando aqui sobre o juízo de Deus, sobre a punição, o castigo, que traz calamidades, pragas. Por que eu estou falando, chegando nesse ponto, né? Porque eu estou sempre aqui falando sobre os assuntos do livro de Apocalipse e sobre os eventos escatológicos, né, dos últimos dias, sobre profecias, revelações. E essa é a mensagem, né, que Jesus ele deu à sua igreja, né, através do apóstolo João, dizendo que haverá, né, os últimos dias do governo humano e satânico. Né? Deus vai pôr um fim nisso tudo. Então, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós vemos que existem as taças da ira de Deus, existem as trombetas que anunciam parte, né, dos castigos divinos. E nós precisamos saber discernir, né? Porque é fato que uma coisa gera a outra, né? O mal que o homem provoca, né, que o ser humano provoca, que os demônios provocam, ele gera consequências coletivas desastrosas, ruins, né? Mudou a forma, né, a originalidade das coisas que Deus fez. Mas é importante sabermos discernir aquilo que vem de Deus como um mal. Porque muitas pessoas acham, né, que Deus ele é um ser que aceita o homem do jeito que ele é. Né? Deus é amor. E ele é amor. Mas não acreditam que Deus ele traz punição. Mas eles acham que tudo o que pode acontecer em relação ao mal só vem do ser humano, por causa de uma má gestão, né, da administração do homem, dos governos, né, no mundo. E não é bem isso. Deus, ele, no livro de Apocalipse, ele mostra ao homem, né, ele leva a humanidade a entender que ele faz o acerto de contas com os homens. Quando acontece, né, o pecado, e ele chega num nível em que Deus precisa se manifestar. Ele precisa parar, frear as ações ruins que o homem provoca, né, por causa do mal. Então, quando nós chegamos nesse entendimento, isso é um divisor de águas para nós. Né? Nós precisamos entender, até na nossa vida pessoal,
coisas que podem estar acontecendo, mas que é a punição de Deus sobre as coisas erradas que nós estamos fazendo, né? Então, assim, eu vou deixar as referências bíblicas para você estudar um pouquinho mais e aprender, mas o fato é que o mal, né, ele não é um ser, ele não é uma coisa, ele não tem uma forma definida, física, né, principalmente humana, não tem. O mal, ela é a consequência de um afastamento de Deus que gera no íntimo daquele ser criado por Deus o pecado, a iniquidade, e que faz essa transformação, essa modificação, essa alteração nele e através dele sobre todas as obras que Deus fez. Amém? Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais com esse estudo. E eu sei que esse assunto é vasto, ele é bem longo, mas de uma forma introdutória podemos entender sobre o que significa o mal. Amém?